Pronto. Eu vou olhar aqui para você, para ver onde você parou, que foi, eu mandei o arquivo para o pessoal, eu já te falo qual foi a... Tem 36 slides aqui no arquivo. Então foi no 36º. 36º para o 37º. É isso aí. Isso. O último é características da comunicação. É isso aí. Ué, cadê o pessoal? Pois é, tô cobrando aqui no grupo. Da última vez começamos às 8h30 e acho que o pessoal achou que era o horário Não, combinado. o pessoal sabe que é 8 horas, que eu passo todo dia o aviso. Talvez estejam atrasados, né? Às vezes por causa do trânsito, alguma coisa assim. Não, é o frio mesmo, tá todo mundo congelado. Também. Hoje fez bastante frio. Nossa, acho que foi o frio, o dia mais frio do ano. Mas que o mais frio vai ser amanhã. Ah, não, você tá brincando. 8 Porque graus até que não amanhã. começou tão frio, ele foi esfriando ao longo do dia, né? A frente fria foi aumentando, foi esfriando ao longo do dia. Mas diz que amanhã a temperatura sobe menos. Eu não tenho mais ser mais roupa, não. frio. Só se pegar, como é que fala, colchão elétrico. Já que eu gosto, não vou reclamar, porque eu gosto bastante de frio. Você gosta de frio? Adoro. Epa! Eu nasci no lugar errado. Apesar que quando eu vim para São Paulo, fazia frio o inverno todo. Isso há 38 anos atrás, fazia frio. Ô, Agora, Patrícia, e essa temperatura de 29, 30 era só no interior, né? Eu Só lembro no que era interior. só em Aqui não tem essa coisa. Piracicaba. Aqui não era assim, não. Não Né? é. O primeiro inverno, eu vim de Uberaba, né? Primeiro inverno que eu passei em São Paulo, eu quase voltei para trás. No... E hoje eu Imagina adoro frio. a diferença, né? Nossa, Uberaba hoje, por exemplo, é 30, 40. Sim. Lá é bem quente. Vocês viram na Europa? Na Europa o negócio está feio lá, viu? Tá mais de 40 graus. Você viu? Na China, né? Os verões lá são terríveis agora, né? Não era também. Uns tempos para cá, o globo está O Rio mudando. Reno, o Rio Sena, estão todos baixos. Seco, Secos, tá? Nossa, tá triste isso. Sim. Que tristeza, não? Aí no inverno congela tudo. Sim. Ivan, você está conseguindo ver todo o seu slide quando se apresenta? Tô. Então tá bom. Nós estamos com 7 participantes. A Regina está tentando conectar o áudio. Então, eu também apanhei para conectar o áudio. No começo também ficou ruim para mim.
A Rê conseguiu, não? Parece que sim. O que você acha, Valquíria? Você acha que vai Que entrar a gente mais... pode ir começando, né? Então, eu não lembro, nós falamos desse slide, Patrícia, se lembra? Sim, mas podia começar por ele. Pega um ganchinho nele e Um continua. ganchinho, né? Só a Mirella pediu para lembrar quando começar para a gente gravar, né, Já Mirella? estou gravando. Tá bom. Já estou gravando dessa vez. Tá Então, bom. pessoal, vamos começando, então, que a gente O tem pessoal vai bastante coisa entrando, para né? ver. É. Com a Ivan, você acha inspiração... bom começar com uma prece, fazer uma breve prece, só para a gente iniciar? Pode ser. Pode Tá bom. fazer. Você quer fazer? Pode fazer, então, se quiser. Fica à vontade, bom. ou alguém faz. Vamos começar, então, o nosso trabalho. Nós estamos focados na comunicação da doutrina, estamos querendo colaborar com esses ideais tão nobres, né, da melhoria do homem, da melhoria da sociedade, e pedimos a boa inspiração dos amigos espirituais para que possamos assimilar todo o conteúdo e possamos aplicar ajustado às nossas características. Assim seja. Que assim seja. Então, a propriedade cumulativa é a que eu mais gosto, né? E eu dou um exemplo interessante, que eu tenho um primo que, durante muitos anos, a gente discutia muito religião, espiritismo, e ele não aceitava o espiritismo. E eu sempre dava outras explicações, eu até forçava um pouco o que o espírita não deve fazer, né? Mas chegou um dia, ele me ligou e falou assim: primo, hoje eu posso dizer que eu sou espírita. Falei, nossa, que bacana, né? Fiquei contente com isso. Falei, nossa, anos e anos falando, água mole em pedra dura, né? Aí ele falou, olha, conheci uma pessoa que abriu a minha mente. E eu agora me tornei espírita. E eu fiquei chateado, falei, caramba, todos esses anos eu falando, não adiantou de nada, agora vem uma pessoa, conversa com ele e abriu a mente dele, que coisa! Mas depois eu aprendi que a comunicação tem uma propriedade cumulativa, as mensagens se acumulam no inconsciente do espírito, produzindo efeitos futuros. Nada se perde, tudo é útil ao processo de transformação. Olha que legal. Então, o palestrante está jogando pensamentos, ideias, e fazendo esses pensamentos se juntarem com outros, chegarem a conclusões iguais ou até diferentes com a nossa fala. Daí a responsabilidade da nossa comunicação, né? Olha, nós temos que estimular mudanças positivas nas pessoas. Temos que respeitar o pensamento, a decisão de cada um, né? Os caminhos que cada pessoa escolhe. Isso é de extremo respeito, né? E temos que fornecer uma visão otimista, que o Espiritismo é essencialmente esperança, nem digo esperança, é certeza de dias melhores. Então, você precisa, antes de tudo, acreditar naquilo que comunica. Se pedirem uma palestra de alguma coisa que você não se sinta bem, ou não saiba lidar com aquilo, evite fazer palestra desse tema. Vamos falar um pouquinho de teorias da comunicação. Teorias da comunicação são estudos, pesquisas que fizeram relativo à comunicação. São antigas, são da década de 50, 60, 70,
mas até hoje válidas, até hoje seguidas e estudadas nos cursos de comunicação, né? Então, tem uma teoria chamada teoria da persuasão, né? Ela diz que o sucesso de uma mensagem depende do interesse em obter informação. Quanto menos uma pessoa sabe de um assunto, menos interesse e motivação ela vai ter. Por isso que, em algumas palestras, o preâmbulo, o início da palestra pode ser um pouco mais longo para dar elementos às pessoas, incentivar, motivar a curiosidade de seguir a palestra até o fim. Então, é uma técnica que o palestrante deve usar e abusar. Exposição seletiva. Uma pessoa só tem interesse a ouvir aquilo que ela está de acordo com os seus pensamentos, com a sua cadeia de valores. A pessoa tende a se expor àquilo que a agrada. Já foram feitas, nossa, um monte de pesquisas nisso, e é uma tendência do ser humano mesmo, né? Então, por isso que nós temos que despertar o interesse dos ouvintes antes de começar a falar. Pensar da nossa fala alguma conclusão, alguma consequência, algum conceito que possa ser interessante e você aborde logo em primeiro plano. Percepção seletiva. Ó, vimos exposição seletiva, agora é percepção seletiva. As pessoas se expõem aos meios de comunicação com as suas próprias ideias e predisposições. A interpretação transforma e adapta o significado da mensagem recebida, podendo resultar em decodificação diferente da original. Então, por melhor que o palestrante fale, por mais claro, ele não tendo ambiguidades, corre o risco da pessoa entender de forma diferente. Mas não só uma interpretação diferente, mas também a pessoa pode ter até mais conhecimento na área que estaremos falando do que nós mesmos. E, de repente, ela pode chegar a conclusões mais profundas do que o próprio palestrante. Daí o máximo respeito ao receptador. O receptador é o rei. Ele é que vai tomar decisões, ele é que vai tentar interpretar aquilo que nós estaremos falando. Então, o receptor decide sobre a nossa comunicação. Daí, novamente, a nossa responsabilidade de preparar bem. O sucesso de uma mensagem depende também da memorização seletiva. Aspectos que estão em consonância com os valores e atitudes do receptor são memorizados de uma forma mais fácil do que outros. Então, por isso que a fala, a linguagem verbal, ela precisa usar da redundância. Ela precisa falar a mesma coisa, não exatamente do mesmo modo, mas de um modo diferente, usando um outro exemplo, mas você repete as coisas principais. Repita de forma diferente, porque você vai estar ajudando aos seus receptores a memorizarem aquelas informações. Efeito latente, a eficácia de convencimento é quase nula imediatamente após a exposição de mensagem. Então, muitas vezes você faz uma palestra, né, e termina a palestra, você olha os não verbais, tudo, e tem a impressão de que
você falou de um lado de um ouvido e saiu pelo outro, ninguém captou nada. Mas não é assim. As coisas começam a trabalhar na engrenagem mental. Então, nós precisamos dar um tempo, cada um tem o seu tempo das coisas trabalharem na mente. Credibilidade da fonte. A mensagem atribuída a uma fonte confiável produz uma mudança de opinião muito maior do que aquela atribuída a uma fonte desconhecida ou pouco confiável. Mensagens idênticas passadas por fontes diversas têm efeitos e eficácias diferenciados. Então, isso é uma coisa boa e é uma coisa ruim, porque o palestrante espírita exagera em apontar fontes. Então, ele aponta Kardec, aponta Bezerra de Menezes, aponta Jesus, aponta Emmanuel, né? E faz parte das nossas palestras fazer as referências, né? É muito importante isso. Mas não podemos exagerar. É o conhecimento espírita e a coesão e a coerência entre os princípios, entre os elementos desse conhecimento, é que devem ser passados com clareza. A importância é do conhecimento, não é de quem passou aquela mensagem ou fez aquela frase. Então, você pode ajudar o receptor a compreender melhor a mensagem. Então, não exagere nas fontes, né? Na vontade inconsciente, muitas vezes, de querer passar aquela informação dizendo, olha, o que eu estou falando foi falado por Kardec também, né? Olha, aqui é uma teoria de 47, os meios de comunicação e as redes sociais fazem a seleção do que e como deve ser divulgado, e isso influencia as pessoas. Então, o que é essa teoria do gatekeeping, né? O que ele constatou? Ele constatou que nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo através da mídia. E a mídia, ela retrata uma parte dos fatos, dos atos, dos acontecimentos. Justamente a parte que vai gerar maior audiência, porque são empresas, dentro do capitalismo, buscam remunerar os seus acionistas, então precisam de patrocinadores. Está tudo certo, não tem nada errado. O que nós precisamos é colocar um filtro nisso, né? Será que o mundo, a nossa sociedade, o Brasil, é somente isso que estão passando? Provavelmente não. Então, nós precisamos ter essa visão das mídias e das redes sociais. Projeção dissonante é aquela que as pessoas tendem a dar respostas politicamente corretas. Então, se você pergunta numa plateia alguma coisa, as pessoas tendem a não dar a resposta dela mesmo. Ela fica com receio. Será que a minha resposta vai estar errada? Será criticada? Então, ela busca rapidamente na mente o que deveria ser falado nesse momento. A disfunção narcotizante. Olha, o excesso de informações entorpece a sensibilidade do público, resultando em desinteresse. Então, olha, quanto a gente fala de drogas, né?
Quanto se fala nas escolas, tem trabalhos, na televisão, no rádio, no jornal, todo mundo falando e as drogas aumentando, né? Então, dá a impressão que as pessoas não têm informação sobre drogas, sobre gravidez em adolescentes. Tem, mas estão entorpecidas. Então, aqui, nós temos que fazer, o palestrante espírita tem que fazer um retrato de um tema. Não, geralmente não dá para falar de um tema totalmente. Nós temos que pegar um tema e, dentro desse tema, um aspecto relativo a esse tema, porque é muito abrangente. Se formos falar de tudo, principalmente quem está iniciando ou ainda não é espírita, ele vai ficar confuso, vai ter um excesso de informações. Tem alguém com o microfone aberto. Está dando interferência. Dissonância cognitiva. Olha, essa é muito legal, gente, é muito legal. Olha, ao detectar incoerência em uma crença sua, o indivíduo... Oi? Tem alguém falando. Aqui está dizendo que a Lídia está com o microfone aberto. O meu está aberto? É. Então, vamos lá. Então, como é que funciona a nossa mente, né? Ao detectar uma incoerência em nossa crença, em nosso valor, a pessoa sofre uma inquietação, uma angústia, gerando um impulso para tentar restaurar a coerência. Ora, isso dentro do Espiritismo tem todo sentido. O Espiritismo fala que as leis de Deus estão na consciência. Ela está embaixo, Rafa? Oi, tem alguém conversando aí no fundo. Pessoal, lá embaixo, do lado esquerdo, tem um microfone lá. Aperta o mute, porque está dando interferência com o microfone aberto. Quem que está com o Rafa aí, que a gente veio chamar? Lá embaixo, do lado esquerdo. Aperta o microfonezinho lá, no mute. Tem o desenho do microfone. Ô, Ivan, você como administrador, você pode mutar a pessoa. Eu nem sei. Tá, que ver se a está com o microfone aberto. Aí, quem está falando agora que está com o microfone aberto? Agora ela fechou, tá ótimo. Conseguiu? Tá. Consegui. Tá muito bom. Então, olha só que interessante, né? Nós temos as leis de Deus na nossa consciência. Nós temos a lei de evolução, que é um determinismo divino. Todos nós evoluímos e vamos evoluir. Ora, como é que a gente evolui? Eles descobriram esse mecanismo. Quando você vai consolidando valores, esses valores, eles mudam com a vivência, com as experiências. Mas eles relutam em mudar. Eles relutam muito. André Luiz fala até de ato reflexivo, né? Então, é um automatismo mental. Eu tenho um comportamento, eu gero uma linha de raciocínio, de pensamento relativo a determinados assuntos por causa dos meus valores e das minhas crenças. Então, eu estou habituado, é automático. Sobre aquele assunto, eu já gero alguns pensamentos de forma automática, porque eu concluí ao longo da minha vivência que esse é o modo correto. Só que, com a lei de evolução, o que era correto tempos atrás, hoje já não é tão correto assim. A gente começa a entender melhor as coisas.
Então, quando estivermos falando para o nosso público, nós temos que saber que deveremos estar gerando incoerência nas crenças das pessoas. E isso vai gerar um impulso para ela tem que fazer alguma coisa. Só que, na pesquisa do Leon, 50% não trabalham a incoerência. Eles resistem. Aquilo da angústia, da inquietação, ele deixa para lá e não faz nada. 40% racionalizam, procuram ajustar uma explicação para não ter que mudar. Para não ter que mudar. Aquilo causou alguma coisa nele, mas ele não quer, porque as implicações de mudar um valor, de mudar uma crença, são muitas em cada pessoa. Então, ela reluta. E apenas 10% mudam no momento. Quer dizer, na verdade, não mudam, mas decidem mudar. Eles consentem para si próprios que eles devem mudar nesse aspecto, né? Então, os outros podem mudar, porque nós vimos que o mecanismo de reflexão, de pensamento, tem tempos diferentes para cada pessoa, né? Mas, pelo menos 10% nós vamos ter que irão aproveitar esses ensinamentos, e os nossos ensinamentos são ensinamentos da doutrina, são ensinamentos para a melhoria da própria pessoa. São esses os ensinamentos. Então, ficamos felizes que, no mínimo, 10% nós vamos atingir, no momento, né? Então, a comunicação deve gerar ação, e a ação não é só trabalho físico, é ação mental, de decisões mentais, né? Então, uma coisa interessante é a programação neurolinguística. Embora ela não seja aceita cientificamente, ela parece fazer muito sentido, né? Não sei se vocês conhecem, tem um aspecto da programação neurolinguística, a PNL, que é a ressignificação. Você rever o significado que você dá a alguma coisa. Por exemplo, alguém te ofendeu. Qual é o significado que você dá para isso? Qual é o grau de importância que você dá para isso? Às vezes, ou muitas vezes, pode estar exagerado, motivando ou raiva, ou motivando tristeza, abatimento, baixa estima. Então, a programação neurolinguística tem coisas, me parecem, bastante interessantes. E ela fala que a comunicação ela fica atrapalhada se você usa a palavra não. Então, ele aconselha, se você quer que a pessoa chegue no horário, não fale não se atrase. Fala, chegue no horário. Isso é mais assertivo, é mais afirmativo, né? Olha, se você quer que a pessoa seja feliz, não fala não quero sofrer ou não sofra. Fala, deseje ser feliz, eu quero ser feliz. Fale para você mesmo ou para o próximo, né? E aqui a gente faz uma comparação com Moisés. Moisés, olha, ele só usou não, né? Então, por isso que acho que até hoje a gente não entende direito os mandamentos, né? Que tudo começa com não, né? Ele não conhecia PNL. E Jesus? Jesus simplificou. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Cadê o não? Não tem não. A comunicação precisa ser assertiva e solidária. Ruídos na comunicação, é tudo que atrapalha a comunicação. E isso sempre vai existir. Nós temos que trabalhar e nos importar e tentar alterar aqueles que estão sob o nosso controle.
mas a maioria dos ruídos não estão sob nosso controle. Você é convidado a dar uma palestra no centro espírita. De repente, o ambiente pode não estar conveniente para algumas pessoas, principalmente iniciantes, não conhecem a doutrina espírita, não conhecem um centro espírita. Então, ele vai apresentar um ruído, uma baixa receptividade da sua fala, né? Barulhos internos ou externos, crianças falando alto, ou barulho de construção, tudo isso atrapalha, né? Não impede, mas atrapalha. Iluminação inadequada, projeção, vídeo de baixa qualidade, som baixo ou abafado, né? Então, veja, a projeção você já tem algum controle. Vícios de linguagem, você já tem algum controle. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Laser mal empregado, o que é mal empregado? Vocês estão vendo essa setinha aqui? Dá para ver? Acho que não, né? Dá? Então, tem pessoas que pegam o laser e falam, ó, olha aqui, ó, e fica mexendo forte, entendeu? O laser é brilhante, e isso incomoda as pessoas, e o palestrante não percebe, ele fica, sabe, agitando o laser ali. Então, o laser você põe, você mostra, para, né? Não exagere no uso. Tique nervoso, você ficar mexendo no fio do microfone, batendo o pé no chão. Então, isso você pode controlar e deve controlar. Agora, pessoas conversando, fica difícil, às vezes você dá um toque e tal, mas não pode controlar totalmente. Se a pessoa acha que a cadeira é desconfortável, as cadeiras do centro são simples, a maioria, né? Então, a maioria das pessoas sabe sentar numa cadeira, né? E não achar que ela é desconfortável, por ela ser de madeira, por ela ser de metal, não ser estofada, né? Não tem problema você ficar lá 1 hora, 2 horas sentado na cadeira. Ventilação inadequada, muito frio, muito calor. Então, eu preciso ir para a palestra sabendo que terá ruídos. E eu terei que suplantar os ruídos. Como? Dando uma pausa, comentando um fato humorístico, pedindo o depoimento de alguém, pedindo o que você acha, fulano, ciclano, né? Então, tudo isso são técnicas que você vai trabalhando o ruído. Cuidado com a forma de se comunicar. Esse é mais delicado e até difícil, né? E as pessoas, às vezes, aparentam arrogância, mas se você perguntar para ela, fala, eu arrogante? Eu não. Mas as pessoas que veem o palestrante entendem que ele é um pouco arrogante. Então, o melhor é pedir para os amigos, familiares, dar um feedback, dar um retorno sobre o que eles estão achando, para que a gente possa aprimorar a nossa forma de comunicar, né? Agressivo, próprio de quem quer vencer, que força, que não aceita. Quando alguém na plateia fala, mas não poderia ser assim, ele às vezes é ríspido, não, né? Então, calma, gente, calma, devagar quando a gente tem que ser ponderado, né? O mestre Kardec é o rei da ponderação. Ameaçador, que usa o medo para impor uma ideia. Defensivo, próprio de quem se sente ofendido ou atacado. Então, a gente sente o palestrante quando a fala dele reproduz essa defesa. E, principalmente, em defesa do espiritismo. Olha, a gente defende o espiritismo com tranquilidade. Se nós alterarmos a voz, o tom, mostrarmos rancor, tristeza, mágoa ao defender o espiritismo, é próprio de quem não encontra credibilidade no conhecimento espírita.
Quando você encontra, você é seguro, você é tranquilo, você está lá para dar explicações, você não se altera por isso. Devocionista, excesso de zelo religioso, manifestação afetada da religiosidade. A não ser que o público todo seja desse estilo, então você vai estar assim, muito bem. Dissimulado, que esconde outras intenções e desejos. Então, às vezes, sem querer, a gente mostra uma dissimulação. Por exemplo, tem palestrante que ele quer defender o espiritismo e ele fala de uma maneira, não fala mal diretamente, mas fala de uma maneira dissimulada que, no fundo, está falando mal de outras doutrinas. É complicado. Inflexível, que não aceita ideias diferentes das suas ou das ideias espíritas, né? A questão não é aceitar. A questão sempre tem várias visões, tem várias interpretações. E o ideal é que o palestrante aproveite pelo menos uma parte de alguém que se pronunciou. Se você não puder aproveitar tudo, aproveite parte. Se não puder aproveitar nada, diga para quem fez o depoimento, quem expôs o seu pensamento, que, olha, é um pensamento diferente, né? Que precisamos de tempo para reflexão, tudo. Agradecemos muito a sua participação. É sempre bom conhecer o modo de pensar das pessoas. Mordaz, quando rigoroso no modo de criticar ou enxergar as coisas. Então, a crítica é importante, mas a crítica ponderada. Piegas, características de quem exagera no sentimentalismo. Então, é muito exagerado. Quando é exagerado, dá a impressão que a pessoa está querendo se passar por bondoso, humilde. Então, cria uma expectativa negativa nos receptores. Triunfalista, atitude de quem pensa que as outras crenças estão erradas. Tudo está errado, só o espiritismo está certo. Não. A verdade foi distribuída, como os espíritos falaram, em todas as ciências, em todas as filosofias. Nós, espíritas, acreditamos que, como o espiritismo é recente no campo das filosofias e dos saberes, ele conseguiu reunir um grande número de verdades. Imaginamos que mais do que outras filosofias e correntes de pensamento. Mas isso não quer dizer que ele saiba tudo ou que não tenha coisas para aprender. Pseudo-humildade ou bondade, quando se torna exagerado ou artificial. Isso ocorre quando o palestrante quer imitar um outro palestrante. Então, ele acaba parecendo artificial. Então, cuidado, você tem que ser você mesmo. A plateia espírita. Eu estou colocando a minha percepção, que, embora tenha muitas décadas, ela pode estar errada. Então, se vocês quiserem também comentar, estejam à vontade. Mas eu penso que a plateia espírita ela tem pouco estudo, não foi ensinada a pensar. Isso aí não é agressivo. Pensar refletir, comparar, buscar outro pensamento parecido, ver se isso tem consistência, se tem lógica, se as ideias estão encadeadas. E realmente a maioria das pessoas não tem esse costume, né? Então, elas também não questionam, porque se elas não fazem essa reflexão mais profunda, não gera questionamento, né? Então, gera o quê? Aceitação. Então, a plateia espírita ela é tendente a aceitar. Por isso que é fácil ser palestrante espírita.
todo mundo vai falar que maravilha. Quando você for melhor, um pouco melhor do que o seu normal, vão dizer que você foi inspirado por bons espíritos. O mérito nunca será seu. Aí você tem que falar, olha, o bom espírito, os bons espíritos têm que encontrar um manancial de conhecimento para poder trabalhar, né? Eu acho que eu tenho um pouquinho que eu me preparei. Então, ela não sabe analisar, acredita na autoridade do palestrante. Isso é um fenômeno não só no espiritismo, né? Todo mundo que sobe num palco causa na mente de todos assim uma expectativa, se a pessoa vai se pronunciar publicamente, ela está preparada, tem experiência, né? Então já tem um respeito prévio nisso. Agora, ela perguntou se eu estou enxergando tudo. Não. Agora que eu estou enxergando. Dá mais importância à forma do que ao conteúdo, né? Então, a plateia espírita que nós vamos estar falando. Então, nós temos uma coisa que o conhecimento espírita tem que produzir, é o consolo, né? Consolo é emocional, consolo é espiritual, amenizar a aflição, confortar, ouvir, ser solidário, mostrar empatia. Isso é consolo. Esclarecer é consolo. Ajudar a encontrar solução, despertar o otimismo, despertar a resiliência e a alegria de viver. Tudo isso faz parte do consolo. Então, as nossas palestras têm que visar essa parte, é muito importante. Mesmo que estejamos falando de um aspecto científico, não tem problema. As palestras não precisam ser... Tem centros espíritas que não aceitam palestras de outros temas. Então, as palestras têm que ser baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas aqui eu estou dizendo que elas não precisam ser apenas evangélicas, mas devem apresentar algo que console. Podem ser filosóficas, científicas, informativas e até de entretenimento. Se você puder conciliar o tema, que não tem nada a ver com os evangelhos, a um ensinamento do evangelho que faça sentido, melhor ainda. Você está conseguindo pensar fora da caixa. Conflitos na comunicação. Muitas pessoas que nos ouvem estão polarizadas. Mostre que as coisas não precisam ser excludentes ou no lugar de e. Não é isso ou isso, é isso e isso. E, na verdade, entre os dois tem mais coisa ainda. A realidade do mundo está distribuída nas diferentes visões de cada pessoa, né? Olha, as coisas não se reduzem a dois lados, porque senão a pessoa que concorda comigo estaria certa e a pessoa que não concorda estaria errada, né? Temos que estar longe disso. Pensamento dualista. Esse pensamento ajuda na polarização, né? Então, nos nossos exemplos, tudo, temos que tomar cuidado com esse pensamento dualista. Então, veja bem, nós falamos reino de luz, reino das sombras. Deus, Satanás, diabo. Bem, mal. Verdadeiro, falso. Certo, errado. Ganha, perde. Na realidade, a maioria das coisas tem um pouco de certo e um pouco de errado. De repente, tem mais certo do que errado, de repente, tem mais errado do que certo. E o errado e o certo é a concepção que nós temos nesse momento. É igual à ciência. A ciência, no século passado, chegou a uma conclusão. Nesse século, ela evoluiu e já mudou a conclusão.
Então, essas coisas são relativas. Por isso que o conhecimento, a lógica, as ideias, o pensamento profundo e coeso tem que estar por trás, senão é só uma opinião, né? Estamos vivendo no reino das sombras. Você prefere o reino da luz ou o reino das sombras? Não, eu prefiro a vida. E a vida está cheia de luz e está cheia de sombras. Então, isso aí vem, né, segundo os historiadores, né, lá de Zoroastro, Mani, né, que começaram a fazer esse dualismo, né? Então, cuidado também com a comunicação superficial, a palestra superficial, né? Ela tem tendência ao monólogo, é só você fala, as pessoas não querem contribuir, se manifestar, transmite o que é esperado, as pessoas já sabem o que você vai falar, temas e exemplos repetitivos, não há aprofundamento, não há benefícios claros, ênfase demasiado no mérito, na autoridade, não há explicações e questionamentos bem fundamentados. Então, isso nós temos que fugir. Comunicação transformativa, procura envolver, mostra originalidade, pensa diferente, compara coisas que parecem diferentes e mostra os pontos de concordância. Há maior aprofundamento, apresenta propostas, ideias, caminhos, respeita outras posições, questiona e esclarece, incentiva a curiosidade de saber, transmite otimismo. E por que nós devemos melhorar a comunicação? Já pensaram nisso? Ora, eu sou palestrante, eu estou iniciando como palestrante, eu já estou me comunicando, né? Tudo bem, melhorar sempre é bom, em tudo, né? Mas por que exatamente eu tenho que melhorar, ou deveria melhorar a comunicação? Para mostrar direcionamentos às pessoas. Muitas vezes ela não vê, ela só vê um caminho, e você vai mostrar outros caminhos. Para transferir energia, entusiasmo, esperança, otimismo, contagia as outras almas. Para despertar os talentos, as potencialidades, fazer as pessoas acreditarem nelas. Elas podem conduzir as suas vidas, conduzir rumo a uma situação melhor. O poder está com elas, para criar oportunidades para a espiritualidade, para o lado espiritual, para dar tempo, sair do corre-corre da vida material, fazer a pessoa se ligar na sua espiritualidade, para motivar o autoaperfeiçoamento. Olha, você deve, você pode, deve se melhorar, analisar como você se comporta, como você pensa, quais são os seus valores, e tentar refletir sobre eles e ver aqueles que estão já demandando uma mudança, que você está adiando. É o momento de você, com seriedade, com calma, com tranquilidade, fazer as mudanças que você sentir que devam ser feitas, né? Para melhorar as relações humanas, todo o seu relacionamento. Muitas vezes a gente esquece, deixa, essa pessoa me incomoda, eu não vou mais falar com ela, esse parente me atrapalha. De repente, você consegue fazer com que a pessoa saia desse egoísmo, né? E pense no próximo, faça a sua parte, independente do outro, para despertar curiosidade intelectual, querer saber, ter curiosidade. Nós precisamos despertar isso nas pessoas, né? As pessoas têm dificuldade de ter curiosidade intelectual.
Veja, o Google está aí com a busca, você pode buscar qualquer coisa. Então, faça uma pesquisa com os seus amigos mais próximos, né? O que você buscou essa semana, né? Você buscou o quê? Não notícia, não celebridade, mas eu busquei saber alguma coisa, mesmo que seja uma palavra, uma expressão. Então, as pessoas não têm esse costume. Vamos tentar passar esse costume para as pessoas, mas elas têm que fazer isso com gosto, é o gosto de saber, para fortalecer a confiança das pessoas em si mesmas. E isso é muito importante. Sem a confiança, sem a autoestima, ela não consegue trabalhar em si própria. Para estimular pessoas a buscarem soluções, e elas buscam e encontram, se elas tiverem vontade. E se tiverem algum caminho que o Espiritismo possa indicar, melhor ainda. Para o seu próprio aprendizado, para gerar, olha, para o seu próprio aprendizado e crescimento. E o que eu mais gosto, para gerar ações efetivas no bem. Olha a profundidade disso. Se você dá manancial, dá ferramentas, dá subsídios para as pessoas gerarem ações efetivas no bem, bem geral, bem comum, bem para o próximo, olha que contribuição maravilhosa você está dando, ajudando as pessoas a usarem ferramentas para o bem. Então, é preciso desenvolver o gosto pelo saber, pensar fora dos padrões, despertar a curiosidade, exercitar o estudo, a pesquisa, gostar de aprender, desenvolver o olhar crítico, conferir argumentos, raciocínios, identificar influências, intenções, dialogar e produzir conteúdo. Todo mundo pode produzir conteúdo. E isso é uma contribuição muito importante para a doutrina espírita. A proposta espírita é assumir a responsabilidade da própria evolução. Nós sabemos que temos um determinismo divino, nós vamos evoluir, mas nós seremos levados por uma enxurrada de acontecimentos forçados a evoluir. Muito melhor se nós conseguirmos ajudar essa evolução, acelerar essa evolução, desejar essa evolução. E isso o palestrante pode fazer. O que atrapalha a comunicação? Dificuldade de ouvir e entender. A nossa plateia vai ter isso. Aqueles pontos que não condiz com elas, no pensamento delas, elas já de cara vão querer descartar. Então, é o nosso desafio de usar todas as técnicas da retórica para tentar fazer com que a pessoa, pelo menos, se mantenha com atenção no que você esteja falando e dê tempo ao tempo. Porque, às vezes, você começa um livro e já lê a primeira página e fala, não gostei desse autor, e fecha o livro. Mas o livro tem muita coisa interessante e você deixou de ver, você foi precipitado. As pessoas são assim. Nós temos que já saber e saber enfrentar essa parte. O pré-julgamento é a maior barreira da comunicação. Então, se a pessoa tem um pré-julgamento com relação a algum tema, e você está falando de modo diferente, conflitando com esse julgamento que ela tem, ela já vai ter uma reação negativa e tende a não prestar atenção na sua argumentação. Então, o pré-julgamento é como uma fake news que criamos para o nosso próprio cérebro. Então, eu falo, olha, isso aqui não pode ser assim. Então, esse palestrante está falando desse jeito, está errado.
Não sabemos ouvir quando pressentimos que o assunto não encontra pontos de semelhança com nossos valores. Então, todo mundo é assim, a nossa plateia é assim. De novo, vamos falar as coisas críticas de modo diferente, redundância, falar com um tom diferente, dar exemplos diferentes. Isso chama a atenção das pessoas. Então, nós concluímos precipitadamente e, às vezes, ou muitas vezes, erradamente. Agora, todos nós temos compulsores atrapalhando a comunicação. São compulsores psicológicos. Todos nós temos, a nossa plateia também tem. Agora, nós temos que cuidar do palestrante. Um compulsor pode atrapalhar o modo de falar do palestrante, a velocidade, o ritmo do palestrante, pode afetar o tom que ele vai usar na palestra. Então, nós temos que fazer uma autoanálise. Será que nós temos algum compulsor que esteja atrapalhando a nossa comunicação? Eles são paradigmas que assumimos no processo de adaptação às pessoas. Então, esses compulsores, eles exercem pressões psicológicas, levando as pessoas a assumirem comportamentos que dificultam a comunicação. Então, podem ser percebidos pela maneira como se comunica, pela linguagem, pelo tom de voz, pelas expressões, pela postura, pelos gestos. Olha, postura é muito importante. Você tem que apresentar uma postura de pessoa que está segura de si, que sabe o que está falando, que se preparou, né? Que respeita o próximo, que está tranquila. Então, vamos ver aqui, ó. Olha um compulsor que pode estar atrapalhando o palestrante. Seja rápido. Preciso fazer as coisas o mais rápido possível. A pessoa sente que ela não é tão rápida quanto outros palestrantes. E, de repente, ela se acelera. Não, você pode acelerar, mas com calma, sem exagero. Procure ser você mesmo. Seja forte. Detesto voltar atrás. Não gosto de pedir ajuda. Então, você acha que isso é fraqueza. Não, não é fraqueza. Às vezes, dá um sinal de fortaleza. Você está tão tranquilo que você reconhece um erro, que você pede ajuda. Isso é segurança. E, justamente, a gente pensa ao contrário. Se eu fizer isso, eu vou dar uma imagem de uma pessoa insegura. Então, não vou fazer. Não, calma, calma. Seja perfeito. Então, nós somos muito críticos comigo mesmo, conosco mesmo. Então, eu estou dando uma palestra e, de repente, eu percebo que eu deveria ter falado uma coisa que eu planejei e esqueci, e agora não cabe mais. E eu fico chateado comigo mesmo. Ora, eu tenho que reconhecer se eu falhei no planejamento, mas tenho que amenizar o meu estado emocional. Tem que estar tranquilo nisso. Tá? As palestras nunca saem exatamente como planejado. Nunca. E é assim mesmo que deve ser. Porque você adapta, você ajusta. Você está recebendo informações de toda a plateia, do ambiente. Você está recebendo 1000 informações, teu cérebro está trabalhando concomitantemente com, com aquilo que você preparou para falar. É muito complexo isso. Então, você tem que trabalhar no resultado final. Perfeição ninguém tem. Falhar, falar uma palavra errada, uma concordância verbal errada, acontece com todo mundo. Então, vamos procurar evitar, mas não vamos mudar o nosso emocional por causa disso. Outro, esse também é muito forte, todos nós temos.
Há uma pressão psicológica de agradar, de querer ser querido das pessoas, né? Todo mundo quer isso, na família, no relacionamento, todo mundo quer isso, é normal. Mas, de repente, eu querendo agradar tanto, 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 pode estar exagerado, pode estar afetando a minha comunicação. Então, o que eu proponho? Que é uma brincadeira, né? Então, o que o comunicador deve ser? Um ativista espírita, pessoa que trabalha de modo ativo pela causa espírita. Hoje nós falamos muito em ativista, né? Então, eu criei o ativista espírita. Mas não é um hack ativista espírita, isso tem uma diferença grande. Hack ativista é todo aquele que combate outras ideologias, ele combate, ele odeia. O trabalho dele é só combater, o nosso trabalho não é combater. O nosso trabalho é esclarecer a doutrina espírita, nós não combatemos nada. Nós trabalhamos de modo ativo pela causa espírita. Então, eu estou dando o nome de ativista espírita. Então, nós temos que trabalhar para o desenvolvimento das ideias espíritas. Conflitos na comunicação ocorrem sempre que, quando queremos dizer uma coisa e transmitimos outra, né? Muitas vezes ocorre porque os nossos não verbais acusam pensamentos interiores. De repente, eu tenho um pensamento diferente daquele que eu me preparei para passar. E isso as pessoas captam, né? Outras vezes é a nossa argumentação. O mesmo argumento que eu usei no início da palestra, de repente pode ser usado contra uma ideia que eu apresento no meio do final da palestra. Então, a lógica da argumentação tem que ser sempre revista, porque senão nós queremos dizer uma coisa e transmitimos outra. Então, comunicar é fácil, mas comunicar bem é uma tarefa muito difícil. E a gente tem que estar sempre tentando e se esforçando. Aí nós temos a codificação e a decodificação, né, de toda a comunicação. O emissor procura transmitir aquilo que atenderá aos seus objetivos. O receptor seleciona apenas aquilo que atende aos seus interesses. Então, você vai falar muitas coisas e o receptor vai pensar algumas, ou vai dar prioridade a algumas, não a todas. Então, por exemplo, eu transmito que a felicidade não é desse mundo, tá? Então, isso vai passar por filtros, pelo conhecimento que a pessoa tem na sua mente anterior. Então, todos esses filtros. E vai chegar ao entendimento dela, né? A recepção. Ela pode concluir que a sua mensagem quer dizer que nesta vida eu nunca serei feliz. Eu pergunto, essa é uma mensagem otimista e de esperança que nós dissemos que é a essência do conhecimento espírita? Não é. Mas é o título de um capítulo do Evangelho, sim, mas nós precisamos interpretar que isso foi um desabafo, uma alegoria, uma metáfora de um espírito. Isso é um depoimento de um espírito. Isso não quer dizer que é a verdade, né? O entendimento espírita, a felicidade está ao alcance em todos os níveis da evolução, está ao alcance de todos. Então, a responsabilidade da comunicação é muito grande para nós, né? Aqui nós temos arquétipos. Arquétipos é uma consolidação de conhecimentos que já existiam pelo Jung, né? Então, arquétipos são ideias e imagens
originadas de uma repetição progressiva armazenada no inconsciente coletivo para satisfazer, apaziguar as necessidades ou entendimentos do ser humano. Então, nós temos no nosso inconsciente coisas semelhantes do que os outros têm no seu inconsciente. Não quer dizer que estejam certas. Então, por exemplo, o arquétipo do pecado, a maioria das pessoas tem esse sentimento de pecado, essa preocupação com o pecado. Eu não posso pecar, independente da religião. Ou, eu estou chamando de pecado, mas poderia chamar de erro, né? Arquétipo da moral heterônoma, que é a moral que a gente aprendeu. Então, está no inconsciente da gente, não é a moral espírita. A moral espírita, ela é de autonomia. Autonomia é liberdade. Eu trabalho o meu entendimento moral. Eu não ajo moralmente por causa de um medo ou de uma recompensa. Essa é a moral heterônoma, que nós aprendemos em milênios de existência. E agora precisamos desaprender. Nós temos que agir moralmente não por medo ou por recompensa, mas por dever, por entendimento. O arquétipo da caridade como salvação. A caridade é muito importante. Muito importante por quê? Porque eu vou ser salvo. Mas o Espiritismo não é salvacionista. Mas eu quero dizer que quando eu desencarnar, eu vou para uma colônia espiritual muito boa, um lugar muito agradável, muito legal. Eu não vou para um umbral, porque eu pratiquei a caridade. Tá? Então, esse pensamento é ruim, né? Por isso que tem vários livros dizendo, a começar com Fred Figner, né? No Voltei, falando de espíritas que desencarnam e levam um susto, né? Porque eles estavam com um pensamento desajustado, a moral era heterônoma, o arquétipo da caridade é a caridade tradicional, religiosa, que nós aprendemos, né? Então, a gente faz no sentido de nos ajudar, né, a encontrar um caminho melhor para nós. Nós temos que fazer isso como um resultado automático do nosso comportamento, da nossa ação, em respeito, em empatia ao próximo, em desejo de ajudar, de reduzir o sofrimento alheio. Arquétipo do bem lutando contra o mal, é o dualismo, né? Isso atrapalha muito, porque eu me coloco como bem e eu facilmente me coloco as pessoas como mal, né? Então, são arquétipos que a gente deve trabalhar no nosso inconsciente para melhorar. E a nossa plateia também tem eles, né? Agora, todo arquétipo, todo paradigma, ele é quebrado no momento, né? Agora, depende da vontade de cada um e do entendimento. Quando o entendimento vai crescendo, chega, e a vontade também, chega o momento de mudar os paradigmas, né? Então, vamos falar de fake news, notícia ou narrativa falsa, né? Então, nós temos... Vocês sabiam, todos nós aprendemos que o Sol é amarelo, né? Não sei se vocês sabem, mas o Sol não é amarelo. O Sol é branco. A energia que ele manda, a energia luminosa, é branca. Acontece que quando entra na nossa atmosfera, ele passa a ter a radiação eletromagnética na faixa do amarelo. O que mais? O frio causa gripe. Então, a ciência já comprovou isso, né? Que não é o frio, é o vírus. Não é o frio.
os morcegos são cegos. Eu aprendi isso, acho que até na escola eu aprendi isso. Só quando adulto que eu fui saber que os morcegos não são cegos. Eles voam com o som, com um tipo de um radar. Sim, mas além disso, ele tem os olhos e tem visão. E enxerga. E ninguém fala nisso. Então, a gente aprende que os morcegos são cegos, mas eles não são. Eles têm 2 mecanismos para voar, né? O homem veio dos macacos. Muita gente ainda pensa assim, não, mas foi o que o Darwin concluiu. Não, né? Nós viemos do macaco. Não, o Darwin não concluiu isso. Veja, é um assunto que é veiculado na mídia, na imprensa, nas revistas, na televisão, anos, décadas e décadas, e a gente tem ainda uma visão errada. O Darwin disse que há uma linha de evolução e tem várias ramificações. Então, nessa linha de evolução surgiu o homem, e nas ramificações anteriores tinha a ramificação dos macacos. Então, é diferente. Então, nós falamos também que eu leio o Evangelho, então são os reis magos, né? Aí, se olhar o Evangelho com mais calma, eles não são reis. Se ele foi traduzido corretamente, não são reis. Mas alguém falou que são reis magos, então todo mundo repete. Então, outra fake news. Nós só usamos 10% do nosso cérebro, dos nossos neurônios. Não, já foram feitas 1000 pesquisas. Nós não usamos, nós usamos toda a nossa capacidade, sim. Não usamos. Eles fizeram ressonância e puseram várias pessoas para pensarem em coisas diferentes e viram qual região do cérebro é afetada. Naturalmente, de acordo com o tipo de sentimento que está atrelado àquela ideia, é uma região que se intensifica mais. Mas isso é em todo mundo, né? Mas nós usamos todas as partes do cérebro. E tem fake news espírita. Então, vacina espiritual. Vocês não viram vídeos durante a pandemia dizendo que não precisava tomar vacina, tomava vacina espiritual, estava tudo tranquilo? Pensamentos negativos, eles só afetam você se você abre uma brecha. Se você não abrir uma brecha, eles não te afetam. Isso é uma meia-verdade, né? Porque ninguém consegue não abrir brecha. 24 horas por dia, você consegue não abrir brecha? Não ficar irritado, não ficar nervoso, não ficar abatido, triste e abrir brecha? Ninguém consegue. Então, pensamentos negativos nos afetam, sim. Mediunidade inconsciente, essa sim é fidedigna, essa sim não tem interferência do médium. Não, não é. Ela também tem, porque a mediunidade inconsciente passa pelo inconsciente do médium. Tem que passar, senão não é médium, senão não é intermediário. Cuidado com os estereótipos, né? Quanto mais algo falso é contado, comentado, mais acaba parecendo verdade, né? E hoje em dia tem até lei, né? Pessoas costumam brincar, né? Eu me lembro que o apelido do meu irmão era Nego. Ele não é preto, né? Mas eu, desde pequeno, a minha mãe chamava de Neguinho, então ele ficou sendo Nego. E aí ele cresceu, eu chamava ele de Negão, né? E uma vez estava falando no telefone e falava Negão, Negão, aí uma pessoa falou, olha, cuidado, essas expressões
né, são ruins, né? Não, realmente são, mas para o meu irmão, não. É uma maneira de eu comentar com ele, né? Então, definição. Presumir que uma característica define um todo. Então, estereótipo, né? Crença coletiva acerca de algum atributo, característica ou traço psicológico, moral ou físico atribuído ao outro. Então, nós temos muito, nós crescemos com esses entendimentos, né? Então, nós temos padrões de beleza. Então, se não está dentro desse padrão de beleza, a pessoa é rejeitada, é afastada do convívio de outras, né? Estereótipo de gênero, né? Os baianos, né? Eu me lembro que eu trabalhei numa indústria que a fábrica na Bahia era a que mais produzia. E embora todo mundo falasse que baiano não gosta de trabalhar, né? E a fábrica era a que mais produzia, era a da Bahia. Exemplos espíritas. Mentores são espíritos superiores, não necessariamente. Ele é o mentor da casa. Não quer dizer que são espíritos superiores. A gradação que Kardec deu é didática. Existem, sabe, níveis infinitos de evolução, né? Não necessariamente da característica que Kardec colocou como espírito puro, espírito superior. E os obsessores, por outro lado, são espíritos inferiores. Então, muitas vezes a pessoa não fala isso, mas ela entende dessa forma. E, principalmente, nós temos que trabalhar se a pessoa for esclarecedor, né? Se ela for esclarecedora, ela não pode conversar com os obsessores tendo esse pensamento, esse sentimento interno dela, né? Porque nós todos sabemos que os chamados obsessores são espíritos que estão em desarmonia, em desequilíbrio. E qualquer um pode ficar em desequilíbrio. Eu posso se desencarnar agora e ficar num estado de desequilíbrio. Pode durar mais ou menos tempo. Não quer dizer que eu sou inferior. Então, isso é um qualificativo desagradável. Então, temos que evitar isso, né? O espírita não comete grandes erros. Olha, eu fiz pesquisa e os espíritas escreveram na pesquisa, espíritas não, os frequentadores escreveram na pesquisa que ainda não se consideram espíritas porque cometem muitos erros. Então, o que ele entendeu? Entendeu que para ele ser espírita, ele não pode cometer muitos ou grandes erros. Não é isso. O espírita é aquele que se esforça por melhorar, né? Então, nós temos algumas fake news que estão rondando por aí, né? O que dificulta o nosso entendimento correto? Ideias pré-concebidas, fixas, que as pessoas têm. E nós vamos ter que lidar com isso. Vamos ter que quebrar essas ideias fixas. Falta de estudo imparcial. Isso é difícil, é difícil. Eu mesmo tenho dificuldade. A gente começa a acelerar. Preste atenção, você começa a ler um texto, ele começa a falar de algo que você não gosta ou acha que não é bem assim. Eu tenho a tendência de acelerar a leitura e passar para outro tópico. Justamente eu tenho que dar mais atenção a isso, que quem sabe ele tem um pensamento que pode me ajudar a entender melhor aquele ponto, né? Então, adesão à cultura local ou à autoridade. Então, eu aceito isso por causa dessa autoridade. Eu aceito isso porque eu participo de um centro espírita e lá todo mundo aceita isso. Então, eu aceito também. Base insuficiente de informações. Eu não tenho, eu não leio, eu não me interesso. Então, é difícil. Para essa parte da plateia, é difícil. Falta de crítica, saber comparar, saber ver o encadeamento das ideias, né? A fundamentação.
influência de vaidades e orgulhos. Olha, eu sempre acreditei que é dessa forma. E, de repente, vem esse palestrante falar diferente. Ah, não, não pode ser verdade isso. Medo de mudar de opinião. As pessoas têm medo de mudar de opinião, porque, como nós já mencionamos, a mudança de opinião muda os valores que conduzem o nosso comportamento. E isso tem várias implicações. Nós temos medo disso. As pessoas preferem acreditar naquilo que elas preferem, não naquilo que seja verdade. Conflitos na comunicação. Então, preconceitos, né? Atitude de discriminar o que não aceita ou entende, né? Então, tipos de preconceitos com religião, com idade, com beleza, com raças, com classe social, com posição política. Então, tudo isso nós temos que evitar. Muitas vezes, o próprio Divaldo disse que ele estava falando numa palestra sobre machismo. Olha só que interessante. E, de repente, ele deu um exemplo e a Joana de Anjos falou no ouvido dele, ou na mente dele, né? Falou, Divaldo, esse exemplo é totalmente machista. E ele reviu o exemplo e falou, nossa, é mesmo. Então, por quê? Porque nós somos acostumados a ter preconceitos. E agora temos que lutar e ajudar as pessoas a encontrarem um caminho de quebrarem esses preconceitos. O que distorce a comunicação? Olha, muita coisa, né? Você, por exemplo, em outros países, publicar livros espíritas com práticas não espíritas, com anjos de asa, né? Que não é coisa espírita. Isso vai confundindo a mente de quem está vendo isso. E então, erros de interpretação, erros doutrinários, imagens deturpando as mensagens, né? E a opinião ou crença conflitando com a doutrina. Ora, ela pode conflitar pessoalmente. Eu tenho crença que conflita com a doutrina, mas eu preciso estar ciente disso. Então, por exemplo, eu acredito que eu amo muito os animais, eu sempre tive cachorros, né? Então, eu acredito, ou quero acreditar, por esse amor, que nós não vamos perder a ligação, que um dia poderemos nos encontrar. Mas, se olharmos a codificação de Kardec, não é isso que fala. Então, são coisas que você pode até ter uma opinião conflitante, e pode até não ter base para isso, como eu não tenho base, eu não tenho fundamentação para isso, eu só tenho o meu sentimento. Então, por exemplo, eu não vou falar isso numa palestra, porque está contrária ao conhecimento espírita. Então, aqui vou dar um exemplo de hinos espíritas, né? Então, quando eles foram feitos, né, não se ativeram para algumas coisas, né? Então, você fala que o servidor, ele obedece à voz de comando, ele não pergunta o que ele tem que fazer, ele é um soldado do Cristo. Isso é muito bonito, é uma maneira de se expressar, mas não condiz com a doutrina. A doutrina quer pessoas conscientes, que saibam o que estão fazendo, que decidam se vão fazer ou não. Não é um soldado que faz o que manda, não é isso que o Espiritismo quer. Hino, isso foi a minha tese de pós-graduação, de especialização. Essa minha tese, eu apresentei isso para a Aliança Espírita Evangélica.
E eu apresentei para a diretoria deles, né? E eles foram muito amáveis, tudo, ouviram toda a minha apresentação, né? Mas eles têm toda uma tradição. O Edgar Armond foi uma pessoa muito valorosa, que intensificou os cursos no Brasil, fez muita coisa boa. Ele que criou esse tipo de expressão, tudo. Então, por respeito a eles, eles continuam, né? Mas, por exemplo, olha, com Jesus nós venceremos na batalha contra o mal. Sempre unidos lutaremos. A nossa ideia não é lutar, né? A nossa ideia é trabalhar para o bem, não é lutar, né? A gente não acha que tem que combater o mal, batalhar contra o mal. O mal é a ignorância que está em mim e está em todos. Em alguns, de forma mais flagrante, e outros não. Então, o entendimento é diferente. Então, olha, usar termos glória, glória, aleluia, isso é um termo, são termos não espíritas, né? De repente, a cultura daquela casa é assim. Então, ela reúne coisas da Igreja Católica e acrescenta. Ou, por exemplo, trata um espírito que ele mesmo diz que a missão dele é fazer o bem, para dar conta de tudo o que ele já fez no passado, que ele está em evolução, tudo isso, mas, de repente, a gente enaltece. Qualquer espírito que chega na nossa casa fazendo bem, nós já tratamos com espíritos, nossa, quase do nível de Jesus. Então, não é assim. Vamos respeitar, vamos valorizar, mas não vamos exagerar. Então, de repente, a gente faz um hino para Maria, dizendo que ela é virgem e que ela é santa. Isso não é um entendimento espírita. Virgindade não tem nada a ver com evolução, com pecado, nada disso. É uma ignorância, né? E ser santo, o espiritismo não tem essa característica de santo ou não santo, né? São pessoas que agem melhor, ou não agem tão bem, né? Mas não é santo. Nesse sentido, não tem, né? Então, pedir a Deus, né? A gente pede, né? Dá isso, dá aquilo, isso, mas isso é doutrina espírita. A doutrina espírita é pedir para nos dar paz, felicidade, e pronto, Deus nos dá e acabou, não tem evolução, não tem mais nada. Eu pedi, ele deu, acabou, não preciso evoluir. Eu ganhei felicidade, ganhei amor, ganhei paz. É isso? Não é isso. Isso é o catolicismo. Nós viemos do catolicismo, do protestantismo, e assumimos as ideias, entendeu? Então, já chamamos todo mundo de rei, de rainha, reino, tudo isso. Isso é catolicismo, não é espiritismo. Hino Bezerra de Menezes, servo do Senhor. Olha, apóstolo do bem. Ele é um apóstolo do bem. É assim. Mas a maneira de enaltecer, celeste mentor, né? Então, será que o próprio Bezerra quer isso? Quer essa louvação toda em cima dele? Será que o Espírito Superior se sente assim, que coisa agradável, né? Eles fazendo essa devoção extrema para mim? Eu não sei, eu tenho a impressão que não. O que distorce o entendimento? Supervalorização da culpa. Transforma erros comuns do aprendizado em erros só reparáveis pelo sofrimento. Também não é a ideia espírita. Muito palestrante coloca isso, muitas vezes subliminarmente. Nós vamos ver na nossa próxima reunião um aprofundamento disso. No cuidado para não trabalhar a culpa nas pessoas. É uma coisa muito ruim e ela causa mais mal do que bem. Tá bom? Estamos, então, encerrando essa parte e abrimos, então, para os comentários
dos amigos. E da Mirella. O que a gente faz agora, Mirella? Vamos ver se eles têm alguma dúvida, né? Alguma colocação. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Eu gostaria de falar, o Valentim aqui. Está me ouvindo? Sim. Eu sei que o conteúdo é imensamente rico, mas eu acredito que só com exercício na prática que a gente vai absorver essa magnitude, não é não? Então, como nós tínhamos mencionado, né? São ideias que vão trabalhando na nossa mente. Você, refletindo, você está dando chance dessas ideias trabalharem na sua mente. Veja que o importante não é essa ideia prevalecer na sua mente, mas essa ideia se juntar com as suas próprias e produzir coisas boas para você. Então, a ideia não é que o palestrante queira ou induza a pessoa a pensar exatamente como ele falou, a ter exatamente as ideias que ele apresentou. Não, essas ideias têm que fazer sentido para sensibilizar a pessoa e começar a trabalhar essas ideias. Eu não sei Perfeito. como é que eu tiro o share. Espera aí, Ivan, eu vou... Espera aí, deixa eu ver se É que dá para... assim a gente vê todo mundo. Sim. Você tem que, acho que lá em cima, e parar de compartilhar a tela. Deixa eu tirar você como... Eu vou voltar a ser Tá. anfitriã, vamos ver se... Pronto. Ah, legal. Não sei se é porque eu estou no celular, mas eu só vejo a pessoa quando ela fala. Sim. Fica maior, né? É Mas verdade. se você passar o celular, você vai ver, acho que outros modos de ativar, mas o celular a tela é limitada mesmo. Agora conseguia para colocar mais gente aqui já. Sim. Então, eu- são várias dificuldades que nós temos, né? Vários desafios, mas isso não é para nos desanimar, mas sim para despertar a nossa vontade de vencer, de crescer, né? Nesses pontos. É a mesma coisa que a nossa evolução moral. A gente olha Jesus, compara conosco, a gente fala, meu Deus do céu, estou tão distante. Mas é passo a passo, né? Eu não sei quantos anos ou quantas encarnações em outros planos ele teve, quantas experiências ele teve, mas certamente teve, ele é mais antigo do que nós. Então, é passo a passo, né? A gente tem que ir trabalhando. O Ivan, a gente vê hoje até mais aproximação, né? De um palestrante com o público, assim, porque justamente por essas ideias diferenciada, de não pré-julgamento, que eles estão ali, que são inferiores ao que está dando palestra. Então, assim, parece que existe hoje mais, assim, uma aproximação, né? Eu percebo isso lá no centro. As pessoas se sentem até mais vontade para fazer perguntas, porque tem essa questão até mais humorada, mais humanizada, né? Eu já assisti algumas palestras no centro, antes antes da pandemia. Tá. E eu notei isso, né? O público interage, tudo, o ambiente é muito bom. Vocês conseguiram manter um ambiente de uma certa informalidade, né? Você sabe que entre o formal e o informal, o palestrante espírita deve ser
60% informal e 40% formal. Mais ou Formal. menos assim. Tá. Muita formalidade afasta e distancia as É, pessoas. isso, é. E eu notei isso na casa, no Paulo de Tarso. Eu notei isso, as pessoas se sentem num ambiente mais familiar, né? E isso é muito bom, porque deixa as pessoas mais abertas, mais tranquilas, isso é muito bom. Certo. Olha, eu tenho uma sopa de grão de bico com legumes me esperando, hein? Que delícia, hein? Mais Quentinha. alguma pergunta, alguma colocação que vocês queiram fazer? Ou vocês estão assimilando todo esse conhecimento Todo aí? conhecimento. Eu confesso que a primeira vez que eu escutei, eu falei para o Ivan, vou deixar de ser palestrante, não tenho condições. Mas aí, eu imagino que alguns de vocês devem estar pensando a mesma coisa. Mas eu acho que isso tudo que o Ivan traz é um convite para a gente prestar bastante atenção quando a gente tiver essa tarefa de ser palestrante, que não é nada fácil, se preparar mais e realmente prestar atenção nessas questões de os nossos pré-julgamentos, aquelas coisas que a gente ouve e repassa sem pensar, porque isso é muito comum, né? E a gente vai repassando e às vezes até você repassa e depois fala, putz, não era para ter Verdade. falado, né? Então, é aquela coisa, não é para deixar de ser natural. Eu fiquei, quando eu escutei o ano passado, eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, meu Deus do céu, acho que eu não posso ser, né? Mas aí depois fui amadurecendo e foi muito importante também para rever algumas questões e Sim, não que esteja bom, né, gente? Porque nunca está, né? Mas é importante a gente trazer esses conhecimentos, essa experiência do Ivan, esse todo o preparo que ele tem e gentilmente cede para nós, para que a gente, pelo menos um pouquinho, né, se aprimore e leve para quem está nos assistindo uma coisa de mais qualidade, né? Acho que é isso. Perfeitos nós não seremos, né? Então a gente tem que colocar isso em mente também. perfeito. Ivan, Trabalho constante, né? acho que a sua sopinha tá te esperando. Acho que o pessoal. Alguém que ia falar alguma coisa? Eu cortei ou não? O Ivan pode tomar a sopinha dele? Tá liberado? Valquíria, fala com o pessoal que não veio aí, que eu acho que eles ficaram assustados, hein? Não, mas Não, dessa acho que vez eu não. gravei, hein? Dessa vez eu gravei, daí depois a gente coloca Gravou. lá no site. Vocês me perdoem a primeira vez que errei feio, Não, mas, imagina, não fale assim. mas Você foi agora. super atenciosa. Isso Não, mas acontece. não podia ter esquecido, mas ok. É, Mas dessa vez eu não esqueci, já gravei, e aí depois vai subir para vocês no site, aí vai ficar com o material lá. perfeito. E aí, vamos para o pagamento do Ivan e da Mirella? Todo mundo liga o microfone. E vamos desejar para o Ivan, para a Mirella, Muita luz. Muita luz. muita luz, muita luz, A gente viu? que Muito agradece. carinho, obrigada, muita gratidão, né? Obrigado. Viu, Ivan? Estamos Então, eu vou aprendendo. aproveitar e fazer a prece de encerramento, então, que assim você já finaliza a nossa reunião, então. O que Quem você vai acha? fazer? Você. Eu? Então, vamos lá. Mais uma vez agradecendo pela atenção, pelo carinho do Ivan, por trocar todos esses conhecimentos de experiências, agradecendo a atenção da Mirella, a atenção do plano espiritual superior, presente para o nosso melhor entendimento, trazendo a cada dia um esclarecimento para melhorar no atendimento da nossa casa de luz. Agradecido, Senhor, que somos por mais esta oportunidade. Nós queremos pedir licença para o mentor desse seminário, nos autorizando
no encerramento. E que nós possamos estar na próxima semana aqui reunidos para mais um aprendizado. Que assim seja. Assim, Graças a Deus, a Jesus e ao plano espiritual Amém. superior presente. Boa Sim, noite. Muito bom. ótimo.